Prazer, para quem não me conhece, meu nome é Vinícius Augusto e hoje eu venho falar da justa moderação, justo meio. Assim, temos um convite a esse justo meio, que vai nos levar ao caminho, que é Jesus. Ele é um caminho reto, não podemos se desviar nem para a direita nem para a esquerda, bem como podemos ver coisa dessa em Provérbios 4:27. Não se incline nem para a direita nem para a esquerda, afaste os seus pés do mal. Assim podemos levar esse mundo, essa vida de santidade e deixar o mundo de lado. Como a direita seria escrupulosidade, legalismo, rigidez extrema. E podemos pensar que não, mas a rigidez extrema, cheia de regras, são preceitos humanos e cai de novo no erro dos fariseus. E assim, a esquerda é o laxismo, falta de regras, abandono. E muitas vezes ficamos assim, quando pensamos que tudo não é pecado. E ficamos muito liberalistas, achamos que não devemos mais seguir muitas das coisas ou que nunca erramos. Assim, vamos viajar mais nesse lado da direita. A escrupulosidade é o erro pelo excesso de rigidez. A pessoa se torna legalista, perfeccionista ao extremo e vê pecado em tudo, perdendo a paz de espírito e misericórdia. Assim pode se isolar ou se culpar por pecados que mesmo inventou. E acaba assim pelo medo a começar a procurar ser seu auto-salvador. Como assim? Às vezes isso leva a dúvida e desespero, ou a um peso excessivo que vem ao peito. E muitas vezes podemos nos enganar, achar que esse é o caminho certo, mas não, isso nos leva para longe de Deus. Como fala, tira a paz de espírito, dá espírito de culpa, e realmente não é agradável. Mas eu posso dar um exemplo a vocês. Um exemplo do ciclista. Tinha uma vez um ciclista, e nesse caso, ele tinha que ir de sua casa até o trabalho, que era longe, de bicicleta. E por isso, quando ele passava uma borrifada de perfume, ele chegava lá no trabalho, já estava suado, o perfume não servia de nada, e ele entrava para trabalhar. Uma vez ele percebeu isso e começou a passar 2, 3 borrifadas, 4, e isso para conseguir chegar cheiroso no trabalho. Ele foi, chegou lá. Quando chegou, percebeu que pessoas estavam ali evitando, e chegou perto de uma pessoa, ela torceu o nariz, e não foi por causa do cheiro do suor, mas sim pelo excesso de perfume, pois o excesso de perfume também deixa fedido. E esse é o mesmo caso da escrupulosidade para Deus. E assim, a escrupulosidade ela pode tirar a diversão, a gratidão e de colocar medo no lugar. Como você fica com medo de comer, sei lá, uma sobremesa depois da comida, de se divertir, você fica com medo de muita coisa. E isso te isola, te prende naquele pensamento que vem. Isso te deixa realmente triste, te deixa isolado, te deixa reprimido e te separa de Deus. Mas já também temos o lado da esquerda, que é o laxismo. E esse é o erro pela falta de regras. A pessoa se torna excessivamente permissiva, relativiza o que é certo e errado e age com indiferença moral, sem peso algum, e chega ao abandono e abandona a autodisciplina. Nesse é o caso alertado pela Bíblia, pela mente cauterizada. Sua mente ela perde aquele peso. Você faz as coisas que é errada, mesmo sendo alertada, e pensa, tudo bem. Alguém fala, isso é errado, vai te separar de Deus. Você vai mesmo assim. E quando você chega lá, você pensa que mudou algo dentro de mim? Literalmente você não sente. E isso pode levar você, um caso extremo, a síndrome do nunca erro, ou erro quase nunca, que é o caso onde que estaríamos chamando a Deus de mentiroso. Pois você pode chegar num caso de você parar de ver seus erros e achar que nunca erra. Pois você erra, cai, e você não percebe, você normalizou o pecado na sua vida. E isso fica como normal, você começa a se achar superior, ou pode até mesmo acabar você desistindo da fé, como o outro lado faz pelo contrário. Exemplos, pode te levar à prática de maldizências, imoralidade, você começa a normalizar isso, leva uma vida disso, você pode se entregar a vícios. Normalmente você entra no vício e não faz mais nada para sair dele, você simplesmente normaliza isso na sua vida, e isso vai te consumindo. Mas agora vamos falar sobre o justo meio, que é o exemplo de Cristo. Cristo não se privava excessivamente, mas nunca chegou a cair no pecado. E ele nos leva à palavra e à comunhão com o Senhor, pois a sua palavra já nos mostra esse caminho. Mesmo sendo grande para muita gente, é porque aqui tem muita sabedoria mesmo para a gente não cair em um desses lados. E a comunhão com o Senhor nos leva a conhecê-lo e saber a sua vontade. Assim precisamos ter essa convivência com o Senhor. E a cura para ambos os lados é humildade e a sabedoria, pois esses dois lados te deixam cegos para os lados opostos.
você fica com medo excessivo e se cega para aquele lado achando que tudo é errado e o outro achando que tudo é certo. E para isso você tem que aceitar que não, você, no lado da escrupulosidade, você tem que aceitar que não, você não vai conseguir se salvar sozinho. Você erra sim e você realmente tem que aceitar que nem tudo é o pecado. E isso é muito importante no lado da escrupulosidade, você procurar uma pessoa com bastante sabedoria para ela te guiar pelo lado e caminho do Senhor. E você simplesmente ouve, mesmo que sua consciência pese, mas você entrega isso a Deus, pedindo para Ele usar essa pessoa. E desse jeito, devemos também ver o lado do laxismo, onde você tem que ter humildade para saber que sim, você erra, você não é liberto a fazer tudo. E os vícios, eles vão sim te levar ao lugar ruim, pois é um pecado desordenado, um pecado de idolatria permanente. Assim, você deve procurar também uma pessoa de confiança, um diretor espiritual, pois ele vai direitar seus caminhos e falar: isso você para, isso você não para, pois se realmente você estiver cego nesse lado, você não vai ver o seu erro. E as pessoas que estão ao seu redor durante os dias são muito importantes para esse processo, pois se você tem pessoas que fazem algo ao seu redor todos os dias, você normalmente vai fazer esse algo. Então escolha pessoas que estão realmente bem no caminho do Senhor, assim eles vão te levar para lá, pois se você quer ir até algum lugar, se junte nas pessoas que estão indo, que você vai chegar lá, não como mágica, mas como destino. E para quem lhe deu essa palavra, eu venho fazer uma oração rapidinho para o nosso Deus. Nosso Santo Deus, hoje nos reunimos aqui e eu começo a orar ao Senhor para dizer, meu Pai, que muitas dessas pessoas podem estar em um momento que eles realmente estão com esses problemas opostos, mas parecidos em seu contexto, e que vão nos separar do Senhor, meu Deus. E não queremos isso, pois queremos o Senhor, meu Pai. Assim como nós pedimos o santo meio e a moderação que o Senhor consegue nos dar, Senhor, capacita pessoas ao nosso redor para nos ajudar, meu Deus. E por favor, nos leva pelo seu caminho e pela sua vontade, endireitando nossas vidas e nos mostrando, fazendo esse meio que está tão difícil de olhar ser brilhante aos nossos olhos para a gente conseguir ir, meu Deus. Abra os caminhos, a gente te entrega os nossos e a gente fala, a gente confia em ti, então por favor, tudo faça pelos seus filhos. Em nome de Cristo Jesus, para a sua glória. Amém. Um aviso que eu tenho que dar: não julgue o seu caso sozinho. Se você tem um, você pode se confundir com outro. Tem muitas pessoas que são escrupulosas que acham que são achos, pois acham que tudo é pecado, e quando realmente, sei lá, vai se divertir, acha: eu pequei, nossa, sou muito laxo para você, meu Deus. Isso é errado. E também uma pessoa que relaxa vai achar que nunca erra. Aí realmente, quando ver que algo é errado, pode até pensar: não, olha lá a voz da escrupulosidade. Então, peça para alguém que realmente conhece a palavra do Senhor julgar agora, com sinceridade e calma, o seu caso. E se for escrupulosidade, isso é uma doença mental e muito perigosa, tanto para a sua vida espiritual como física. Assim, se em caso necessário ou já avançado, é recomendável procurar um médico, um especialista e psicólogo. Sua vontade de ser o número 1 em nossa vida. Então, que ele toma esse lugar de pódio, porque a vontade dele seja feita em nome de Cristo Jesus. Amém.